Oi, gente, graça e paz. Esperamos que você esteja muito bem. Eu creio que você vai assistir esse pequeno vídeo ainda antes do Natal. Então, desejamos a todos vocês um Feliz Natal. Natal! Eu me chamo Cleide Alexandre, sou casado com a Marta, temos 3 filhos. Atualmente estou pastor lá na Igreja Batista de Cumbica, fica na Avenida João Veloso da Silva, 546. Se você quiser nos visitar, é muito bem-vindo. Tá bom? Então, um forte abraço aí para você. A intenção desse canal, dessas postagens que vamos oferecer para vocês, é falarmos um pouco sobre o coração do pastor, né? Temos recebido algumas notícias desagradáveis de homens e também mulheres que não têm suportado as pressões desse mundo presente, as tribulações, e têm dado cabo da sua vida, como nunca antes temos ouvido falar de servos de Deus aí tirando a sua própria vida. Sabemos que por trás de cada pessoa tem uma história, né? Tem um nome. Não sabemos ao fundo tudo que acontece com as pessoas. Verdade. Então, queremos compartilhar com vocês um pouquinho do nosso coração, da nossa história conjugal, de como nos conhecemos, o ministério, como é que a gente desenvolve, os desafios, que temos. Verdade. Então, nos acompanha aí. Depois dá um joinha aí, ou escreve nos comentários algum assunto que é do seu interesse, que você gostaria que abordássemos aqui no canal, e faremos isso com alegria, tá bom? Joia, que bom. Que joia. Vamos lá. Olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Foi a Marta quem me beijou primeiro. Ah, meu Deus do céu! Não Foi. acredito que você vai começar assim. Não, foi você que me beijou primeiro. Olha, vocês já ouviram falar que tem coisas que, de tanto se falar, ela acaba se tornando uma verdade, né? Mas, sinceramente, eu não lembro disso, não. É verdade. Eu não lembro disso. Nós estávamos voltando da escola. Sim. Nos encontramos No metrô. Você ficou me olhando, eu olhando para você. Exato. E fomos apresentados pela nossa amiga. Um abraço para você, Andréia. Se você aí assistir a gente pela rede social. Exato. Um abraço para você. Você teve toda a culpa, responsabilidade nesse encontro. Graças a Deus deu certo, né? Andávamos numa Brasília branca que não tinha banco na frente. Pois é. Né? Isso foi em 1992. Exatamente. Eu tinha 19 anos. Eu tinha 17 anos 17. Quando nos conhecemos. Eu estava afastada do Evangelho, né? Me desviei do Evangelho por volta dos 15 anos. E quando eu comecei o ensino médio, eu fiquei realmente fora da igreja até os 18 anos praticamente, né? Então, quando nós nos conhecemos, eu ainda estava afastada e o nosso contexto, né, de namoro não tinha uma base bíblica, porque realmente não estava vivendo aquilo que eu aprendi, né? Diferente da Marta, eu cresci num contexto religioso, onde a igreja era muito mais por conta da tradição, né, religiosa da família, do que uma experiência com Deus de verdade, pessoal. Né? E aí eu lembro que no dia do nosso noivado, né, foi quando completamos 1 ano de namoro, dia 22 de agosto, de 93. Uma família de muitos irmãos, né? Eu lembro até o dia que seu pai fez a seguinte pergunta para mim: quais são as intenções com a minha filha? Pois é. Você lembra que eu respondi? As melhores possíveis. Acho que todo mundo fala isso, eu acho. Pois é. Eu tinha 19 anos, Marta Adriana. Você queria que eu respondesse o quê? Pois é. Apresentasse um plano de futuro, assim. Não tinha.
Enfim, com 18 anos eu fiquei noiva, né? Você tinha 20. Pensei que você ia falar que ficou grávida. Não ficou grávida não. Ficamos noivos quando completamos 1 ano de namoro. Sim. E foi uma experiência muito linda, só a família reunida na sala de casa, Foi, né? Seus pais, os meus pais. E eu lembro que na hora que nós fomos trocar a aliança, os nossos pais que colocaram a aliança na gente, né? Foi. E o meu pai, ele falou uma coisa que me marcou muito aquele dia. Ele disse pra mim, olha, ele é um excelente rapaz, né? Uma família boa, educado, mas uma coisa que ele não vai conseguir ser é um líder espiritual, porque ele não conhece, né, o evangelho como você conhece. Então você não vai ter um líder espiritual em casa. Eu não sabia nada disso. Exato. Era a conversa do pai com a filha. Exatamente. E ele falou que era a única coisa que deixava ele muito chateado, né? E aquilo foi pra mim, assim, entrou no coração, assim, mas foi de Deus aquilo, né? Por mais difícil. Com certeza foi. Que fosse. Não fazia nenhum sentido para mim, nem para minha família, mas. E eu lembro que quando acabou o noivado, acabou a festa, você foi embora, eu entrei no meu quarto e fechei a porta e comecei a chorar, falando com Deus. Porque aquela palavra do meu pai veio realmente no fundo do meu coração como um recado de Deus mesmo, né? Usando a vida dele. Olha, a palavra de pai é muito poderosa. Exato. É muito poderosa. E aí eu me ajoelhei, comecei a chorar e falar com Deus. Coloquei meu coração diante do Senhor, que há muito tempo eu não fazia isso, e naquele momento eu me quebrantei e vi o quanto eu estava afastada de Deus, né? O quanto eu tinha colocado tantas coisas, tantas prioridades na frente. E naquele dia eu lembro que eu fiz uma oração muito séria, assim, que iria comprometer todo o nosso futuro, né? Porque eu falei para Deus que se você não fosse um escolhido de Deus, aquele que seria um servo de Deus, que ele de alguma forma nos separasse. Ou... Deus é misericordioso, viu? Exatamente. Ele escuta cada oração, porque eu vou falar. E aí eu falei que eu queria servir a Deus em primeiro lugar. Ela tomou a decisão de namorar comigo sabendo que não podia. Exato. Depois ouviu o conselho do pai dela e foi chorar na presença do Senhor, o que é certo. E pede para o Senhor me tirar da vida dela. Eu falei para ele fazer aquilo que fosse a vontade dele, né? Falei para ele tirar. Se fosse para tirar, tirava. Se não fosse o melhor pra gente, né? Que ele fizesse. Puxa vida. Porque antes resolver isso antes de casar do que depois casada ter que separar, né? Uma coisa que a gente podia gravar nos próximos vídeos é a experiência de um crente que se desvia da igreja, né? Sim. Se desvia dos caminhos do Senhor. É muito triste. Porque a linguagem que a gente usa, assim, quem não é um cristão tá no mundo, né? Mas na verdade... Como se os crentes estivessem em outro mundo. Em outro mundo, E eu lembro que a gente namorava e a gente saía para namorar e tudo, e íamos até com seus amigos. Sim. E o comportamento de vocês, e o seu em particular, era diferente do meu. Pois é. Quando ele me conheceu, eu bebia coisas fortes, eu cheguei a fumar, né? As minhas amizades não eram nada convencionais. Então, assim, eu vivi um contexto muito pior do que ele que diziam, né? Mas o meu contexto era de moralidade, era de outra prática bem mais liberal e tudo. Então... estávamos perdidos, da mesma forma. No mesmo chiqueiro. Exatamente, da mesma forma. No mesmo chiqueiro. Mas, pela graça de Deus, né? Com certeza. Foi pela graça. Pela graça mesmo. Depois podia rolar uma música sobre a graça aí no fundo. É verdade. Né? Pela graça, depois de 3 meses do nosso namoro, nós fomos participar de um culto na Igreja Batista
Canaã. E naquele primeiro dia a palavra de Deus falou profundamente ao meu coração e eu não resisti, né, ao apelo, fui à frente. E aquele dia foi um dia de mudança na nossa vida. É uma igreja que a gente tem muito carinho. Muito as pessoas que muito especial. Que nos acolheram lá. Foi a nossa primeira igreja, de verdade. Exatamente. De lá eu me batizei, nos casamos. Foi lá que fui recomendado ao seminário, apresentamos os nossos filhos. Verdade, uma igreja muito amada. Saímos para o primeiro ministério, né? A gente tem um carinho muito grande. E são amigos Pastor Marcelo, Mércio, nos acompanham até hoje, né? A gente tem memórias da juventude, daquela época, dos adolescentes, que hoje já estão todos casados, com filhos. É verdade. Muito legal, foi um tempo muito agradável. E foi lá também que veio o chamado para o ministério, né? Foi. E um pouco de confusão, porque a gente não sabia ao certo o significado do que é chamado, do que viria pela frente, né? Nós tínhamos aquela paixão. Você começou, começamos juntos o seminário. Começamos, né? Mas depois você ficou esperando um bebê. Fiquei grávida do Vitão. Do Vitor, né? E aí eu fiquei... Íamos a pé para Perdiz, subia aquela ladeira e descia. Fiz só o primeiro ano, depois eu tive que parar. Mas você cursou... Qual foi o curso? Teologia. Em Missões? Missões, Foi. A nossa... O sonho era ir para a África. Exatamente. Pode chegar na África. A gente nunca pisou na África. África, nos espere aí, nos aguarde. Estaremos aí um dia com vocês. Talvez pela rede social, chegaremos lá. Exatamente. E ainda vamos levar a Kedma e o Lúcio. É verdade. Senegal. Exatamente. Senegal, eles querem ir para Senegal. Mas é interessante como Deus tratou, né, com o nosso coração desse tempo para cá. E de como o tempo ajuda, né? A gente amadurece, a gente comete erros. Muitos erros. Deus vai nos aperfeiçoando, nos moldando. Mas é importante o casal caminharem juntos, né? Sim, muito importante. Em todas as decisões, em todas as etapas, né? Fomos chamados para seguir Jesus. E quando seguimos Jesus, Ele nos mostra aonde Ele nos quer levar, vamos aonde Ele nos quer levar. Então, verdade. Quando aceitamos o convite para ir para o seminário, o chamado, né, o apelo, foi numa conferência missionária, o nosso coração estava certo que era para a gente estudar e ir embora para a África. Verdade. Né? E a paixão era missionária. Né? E agora a gente entende que para onde Deus nos levar, a gente vai com muita alegria, porque o nosso chamado é seguir Jesus. Verdade. Aonde seja for. Aqui, seja né, em outro lugar. Em outro lugar. Mas aonde estamos, somos muito missionários. Muito felizes, né? Já há quase 12 anos na primeira igreja batista de Cumbica. Verdade. Para quem a gente deixa aqui um abraço, um Feliz Natal para eles, né? É isso aí. Tá? Um pouquinho do início da nossa história. Né? É melhor a gente parar por aqui, depois a gente grava mais. Isso. Então para que eles não esqueçam o seguinte, que foi ela que me beijou primeiro. Ai. Então acho melhor terminar dando um beijinho, né? Já que eu te beijei primeiro. Já faz 25 anos. Pois é. Valeu, gente. Valeu, um abraço para vocês.